Olá, bem-vindos ao programa Repórteres. A ruína da crise financeira no Rio de Janeiro e o pacote de austeridade anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão iniciaram uma série de manifestações protagonizadas por diversas categorias de servidores públicos no estado. Situação bastante parecida com a de outros estados da federação. Mas por que o Rio de Janeiro passa por uma crise financeira tão grave? O governo alega uma conjunção de fatores. Um dos principais pontos é a queda de arrecadação e no recebimento dos royalties pela exploração do petróleo. A concessão de incentivos fiscais é apontada por alguns como uma das causas da crise, mas não há unanimidade sobre o assunto. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro, o déficit atual está no patamar de 19 bilhões de reais. Deste valor, 12 bilhões estão relacionados com a Rio Previdência e 7 bilhões dizem respeito à dívida pública do Estado. Para 2016, o orçamento previsto para o Rio é de 78 bilhões. E com essa situação, o setor que mais sofre é a saúde. No Repórteres de hoje, conversamos com especialistas e com as vítimas dessa situação, o povo, e tentamos entender como começou uma das piores crises da saúde na história do Rio. O Rio de Janeiro vive uma crise financeira nunca vista na história. O problema tem afetado a educação, a segurança pública e principalmente a saúde. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, segundo o estado da União, não consegue fazer cirurgia cardíaca, não consegue fazer cirurgia de catarata. No dia 17 de junho de 2016, o na época governador em exercício Francisco Dornelles decretou estado de calamidade pública pela primeira vez na história. De acordo com o texto emitido por Dornelles, o estado passava por um total colapso na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade e na gestão ambiental. Nós estamos vivendo a maior crise da saúde que esse estado já viveu. Essa crise começou já no ano passado. Você tem uma ideia, em fevereiro do ano passado, o CREMERG já solicitou, entrou com uma ação na justiça exigindo que o governador Pezão aplicasse os recursos na saúde, desde o ano passado. No final do ano passado, estourou a crise de uma forma mais violenta, justamente pela falta do repasse do dinheiro do Estado para a saúde. A lei é muito clara, 12% do orçamento do Estado tem que ser aplicado na saúde. O governo do Estado estava aplicando no ano passado em torno de 3,5%, 4%. E este ano ele está aplicando apenas 5% dos 12% que ele é obrigado. O Rio de Janeiro vive uma situação de calamidade pública na área da saúde. É a principal preocupação da população, inclusive atestado agora recentemente nas últimas eleições para a prefeitura. E essa situação de calamidade, ela decorre de várias razões. Agora, com certeza, nós passamos a viver uma situação muito mais grave quando o governo do Estado começou a apresentar sinais de deficiência, né? Uma crise financeira que vem se instalando progressivamente, o governo parcelando o salário, pagando com atraso, ameaçando não pagar aos aposentados e pensionistas, enfim, uma situação muito grave que passou a ocorrer aqui no Rio de Janeiro e algumas áreas da administração pública sofreram as consequências dessa crise. A saúde foi uma delas. O impacto na saúde foi sentido diretamente por moradores da cidade conhecida como Maravilhosa. Filas de cirurgia cada vez maiores, atendimento médico precário, unidades de pronto atendimento foram fechadas por falta de insumos e condições de trabalho. E essa calamidade se expressa de várias formas, né? Ela se expressa em equipes desfalcadas, ela se expressa pela falta de insumos, principalmente de medicamentos, ela se expressa pela ausência de tecnologia que possa ajudar na resolutividade dos casos que procuram dos pacientes que procuram as nossas unidades, ela se expressa na falta de leitos para internar os nossos pacientes, ela se expressa na dificuldade da marcação de cirurgias e consultas. Então você tem uma série de fatores graves que comprometem diretamente a vida das pessoas e principalmente no momento em que as pessoas adoecem. As UPAs estão atendendo precariamente
E quando eu falo assim, falta insumo, o que é insumo? É medicamento, mas é também agulha, seringa. Você consegue imaginar uma UPA, tá faltando seringa para aplicar injeção, está faltando dipirona, que é para febre, está faltando remédio para vômito, para aplicar na injeção. Isso é o fim da picada. Então tem tudo, não tem o scalpo, aquele que você põe no soro para botar no paciente. Nós estamos assistindo uma situação de piora, de degradação daquilo que já estava ruim, ficou pior ainda. Então essa situação é que tem nos preocupado bastante. Nós temos um déficit financeiro na saúde, quer dizer, o que a Fazenda, a Secretaria de Fazenda do próprio governo estadual deve para a Secretaria de Saúde é de 2,5 bilhões de reais. Qual é a consequência disso? A consequência disso eu vou te botar para você poder entender. Por exemplo, cirurgia cardíaca pediátrica. Crianças que nascem têm que fazer cirurgia, às vezes ultra rápidas, às vezes com dias ainda, outras com 2, 3, 4 meses. Por exemplo, um dos hospitais conveniados com o Estado fazia 30 cirurgias cardíacas pediátricas por mês. Está realizando 6. Então, eu posso afirmar para você que todo mês 24 crianças deixam de ser operadas em cirurgia cardíaca pediátrica. Alguns hospitais estaduais deixaram de atender pacientes marcados e passaram a abrir suas portas apenas para emergências. O Hospital Getúlio Vargas pegou um madeirite, aquela placa de madeira enorme, e tampou com prego essa madeira à porta do Hospital Getúlio Vargas, o maior hospital de emergência daquela região da Leopoldina. O Hospital da Mulher em São João de Meriti, Vila dos Teles, botaram um cavalete, uma maternidade de altíssimo nível, que tem de pacientes gestantes graves, não faz aquela atenção primária, só pacientes que exigem um cuidado maior, botou um cavalete na porta com uma plaquinha de papel, procure outra maternidade. Imagina a cena, uma mulher que tem uma gestante de risco chegar no seu hospital de referência e mandar procurar outra. É um absurdo, é inclusive ilegal. Deveria ter uma equipe médica de triagem com 1, 2 ambulâncias na porta para levar para algum lugar. Em instantes, vamos testemunhar a situação caótica de funcionários da saúde que estão sem receber salário e o drama de famílias que não conseguem um tratamento adequado nos hospitais do Rio de Janeiro. Voltamos já.